Salve, salve, galera! Está começando mais um episódio, né, do Manifesto Periférico aqui. E a voz da cultura da nossa quebrada, não é mesmo? E esse episódio chega com a energia lá em cima, porque estamos com a nossa parceria, a Red Bull, não é mesmo? E esse episódio tá graças à nossa parceria em peso, gente, porque tá muito foda essa parceria, a gente tá muito feliz por isso. E hoje temos a honra de receber uma das integrantes do projeto que é referência em Brasília quando o assunto é juventude, educação, cultura e impacto social. Estou falando do Jovem de Expressão, que está há anos transformando realidades através de oficinas, danças, idiomas, pré-vestibulares e muito mais. Seja bem-vinda, Rayane, que está aqui hoje com a gente no Manifesto Periférico. Fala um pouquinho mais sobre você, a sua função no projeto e há quanto tempo você está nele. Oi, gente, boa tarde. Primeiramente, queria agradecer pelo convite. É sempre uma honra estar representando o Jovem de Expressão nesses espaços. Falar um pouquinho de mim. Eu sou a Rayane Soares, sou formada em Pedagogia e faço mestrado em Políticas Públicas para a Juventude. E eu estou no Jovem de Expressão, acho que em média uns quase 10 anos já. Caraca! O jovem faz isso com a gente. E eu juro que eu não sinto esses 10 anos. Parece que eu conheço o jovem há pouco tempo. E aí, assim, eu entrei no Jovem de Expressão como aluna. Eu fui aluna de audiovisual. Caraca, que A gente legal! montou um projeto parecido com esse, mas se chamava TV de Expressão. E aí a gente fazia cobertura de eventos, falava um pouquinho de cultura, né? E aí eu acabei me envolvendo bastante, assim, com o projeto. Fui voluntária por algum tempo. E hoje estou na coordenação do projeto. Mas assim como eu, a maioria, acho que a grande parte da equipe da coordenação do Jovem de Expressão são ex-alunos. Então é isso, é um projeto que a gente acaba criando essa paixão e também tendo esse espaço de autonomia também. Então acaba que a gente fica nesse espaço, né? Ajuda a construir também. Muito legal. E como que surgiu o projeto de Jovem de Expressão, assim, um pouco mais do início pro meio, assim? O Jovem de Expressão esse ano ele tá fazendo 18 anos, tá ficando de maior. Ah, poxa, aí, já pode ser presa, hein? Não, vai para a universidade. O Jovem de Expressão, ele surge lá em 2007. Foi a partir de uma pesquisa em parceria com a CNP, que é a instituição, nossa principal parceira atualmente, desde sempre, na verdade, né? Então, a CNP, ela fez uma pesquisa referente à vulnerabilidade na juventude no DF, e a Ceilândia era onde apresentava esse maior índice, principalmente entre jovens negros homens, né? Sim. Então, o programa ele surge em resposta a essa pesquisa lá em 2007. E aí ele tinha dois eixos de atuação, assim, que seria as oficinas de expressão e a terapia comunitária, que a gente fala jovem, hoje a gente fala jovem. E desde então, nesses 18 anos, esse projeto ele cresceu, né? Tá maduro, inclusive, com 18 anos, e a gente cresceu junto com ele, né? Então, a gente hoje não é só isso, a gente tem esses outros projetos que ela falou, que é o cursinho preparatório, cursinho de inglês. Atualmente, a gente tem a primeira galeria de arte da cidade, que é a Risofloras. Então, dentro desse processo de 18 anos, o Jovem de Expressão, ele cresce e cresce junto com a cidade. Muito bom, muito legal, né? E qual foi o momento mais marcante, assim, da história? Ai, complicado. Mas pra mim, né? Porque pode ser marcante, mas pra mim eu acho que um momento, assim, que eu achei muito legal, que eu costumo falar, inclusive, sobre isso, é sobre o momento do pré-vestibular comunitário, que a gente montou lá em 2018. E aí, a gente começou, assim, meio tentando entender como é que faz, como quase tudo no Jovem de Expressão, a gente não sabia fazer gestão de uma galeria, a gente está aprendendo, então a gente vai aprendendo e fazendo. E aí, dentro desses processos do pré-vestibular comunitário, a gente teve uma aluna que passou para a aeroespacial, engenharia aeroespacial. Então, é uma menina da Ceilândia, uma das poucas meninas que faz aeroespacial na UNB. Muito legal, né? Muito legal. E eu gosto de trazer isso. Caraca! Deve ser muito importante para vocês, né, como instituição, ter alguns alunos que conseguem chegar onde eles conseguem
né? Desde Sim. a ideia inicial até eles chegarem lá. É porque a gente acaba vendo realmente o impacto, né? Uhum. A gente é um projeto pequeno, se vocês forem fisicamente, é uma estrutura bem pequena, a gente fica dentro de uma praça. Mas eu acho que para alguns jovens são grandes coisas, né? Uhum, com Então, certeza. inclusive para mim. Né? E você começou É, lá, né? Como você sim, diz no início. E essa parte que você falou, que é o pré-vestibular, ele é totalmente de graça, não é? sim, Isso que eu acho muito interessante, porque muitas empresas, é caríssimo esses pré-vestibulares, e vocês fazem tudo totalmente de graça e dando oportunidade para essas pessoas. sim. É, eu acho que quase tudo que a gente faz, na verdade, tudo que a gente faz vem de uma necessidade, né? Uhum. Infelizmente. E, Mas o pré-vestibular, ele nasce muito com essa proposta, assim, da gente, por exemplo, essa questão de ter acesso à universidade. Então, a gente sabe que a universidade pública, ela ainda é muito elitista e que os nossos não conseguem chegar lá. é E os verdade. poucos que chegam, às vezes, desistem, né? Uhum. Então, o pré-vestibular é esse espaço que para a gente é mais gratificante eles entenderem que tem essa possibilidade do que necessariamente entrar dentro da universidade, Sim, sabe? verdade. Porque a gente também não acredita em outras possibilidades que também para a gente às vezes não é mostrado, né? Ah, você pode ser artista também, você não necessariamente precisa ir Sim. para a universidade. Não é uma parada que a pública fica investindo muito nos alunos, né? É uma parada que, agora que era, né? No caso não tá nem aqui, mas é até um ponto curioso, porque o ensino médio, o novo ensino médio, ele foi criado para dar esse estímulo pro aluno, né? Ele vê onde ele quer se encaixar melhor, onde ele Sim, cresce, e a escola, ela não consegue fornecer. É ótimo saber que tem uma instituição pensando na gente. sim. Eu acho que é muito assim resposta a essas desigualdades, né? Uhum, Então, a gente não consegue passar todo mundo, mas as pessoas que passam já é uma oportunidade, né? sim. Você quer E como você conheceu o projeto e o que te incentivou a participar? Eu conheci a partir de uma amiga que produzia, que ela tem. Eita, travei. Tudo bem. Eu conheci o Jovem de Expressão a partir de uma amiga que, na verdade, a primeira vez que eu ouvi falar sobre o Jovem de Expressão foi em um livro, que é da CUFA, que o Jovem de Expressão já foi CUFA. Que legal. Foi a que trouxe a CUFA pro DF, né? Uhum. E a primeira vez que eu ouvi falar do Jovem de Expressão foi a partir de um livro do MV Bill, que ele circula as comunidades, e aí Uhum. que na Ceilândia era onde tinha a CUFA. Então, eu queria conhecer a CUFA, e aí eu conheci uma amiga que frequentava o Jovem de Expressão, que era uma das gestoras da CUFA aqui DF, né? Então, foi assim meu primeiro contato com o projeto. Hum. E quais as atividades que vocês oferecem hoje em dia? Hoje, a gente se divide em 4 eixos de atuação, que seria cultura, educação, empreendedorismo e promoção à saúde mental. Então, cada eixo desse de atuação, a gente tem projetos. Então, dentro da cultura, para além do nosso espaço físico ser esse espaço de fomentar eventos, atividades, tem uma galeria de arte, ser esse espaço também de outros projetos que não têm espaço físico, usa esse espaço também para desenvolver os eventos, né? Uhum. A gente também tem as oficinas de capacitação na área do mercado cultural. Então, a gente tem oficinas onde a gente trabalha com diversas linguagens dentro da cultura. Ai, tô nervosa. Tudo bem. Ai, vou E como é beber que água. Vamos elas. continuar. Deixar vou você beber continuar. água. Para além desse espaço físico, a gente tem as oficinas culturais, né? Então, são oficinas que a gente também trabalha com essa formação de jovens dentro do mercado cultural, Uhum. que passa por diversas linguagens. Então, a gente já teve oficinas voltadas para o audiovisual, a gente tem oficinas voltadas para o teatro. Atualmente, a gente está trabalhando com cinema. Nossa, deve Então, ser mó legal, assim. sim, aí acaba passando para esse espaço de formação. E a gente, para além de ser esse espaço de capacitação, a gente tenta também trazer esse olhar de protagonismo mesmo, né? Entendendo a importância das pessoas estar nesses espaços de comunicação para trazer a sua identidade, a sua narrativa, né? Uhum. Porque enquanto a gente não fala, outros vão falar por nós e não vai falar do jeito que a gente quer É seja verdade. falado, né? Uhum. Então, para além desse espaço de capacitação, é esse espaço também de dar ser esse espaço de impulsionar esse protagonismo dentro da área do audiovisual. E aí, na empreendedorismo,
a gente, quando o tempo é possível, a gente faz editais do Lecria, que é um espaço onde a gente tem capital semente. Os últimos editais era 10 mil, a gente selecionava 5 negócios ou ideias de negócio periférico. Os jovens passavam por um ciclo de formação voltado para o empreendedorismo e depois recebia esse capital semente para colocar no negócio, né? Inclusive, Tá. eu achei super interessante que vocês estimulam a comunicação social entre os Sim. alunos. Tipo, é uma opinião, uma coisa mais minha mesmo. Como eu falei no início ali, a gente no make-off, eu sou dislexa. Então, muita coisa assim eu tenho um pouco de dificuldade. A comunicação, ela me ajudou demais. Tipo assim, se eu tô aqui hoje, essas coisas, porque foi a comunicação que, assim, fez muita coisa mudar na minha vida. Sim, e a comunicação tem, na verdade, esse poder mesmo de Sim. mudar, né? E vocês passar isso para eles Sim. é muito bonito. E qual é a importância de ter o acesso a cursos como idioma, dança e pré-vestibular na Quebrada? Qual é a visão que vocês têm sobre isso? Só para finalizar os eixos, eu queria falar sobre o último eixo que ficou, que é do promoção à saúde mental, que eu acho que é importante a gente trazer para cá, né? Sim. E que já entra nisso que você está trazendo, da importância, né? Eu acho que a promoção à saúde mental é fundamental, porque acaba que dentro da periferia a gente é exposto a diversas violências, né? Verdade. E aí os nossos jovens acabam adoecendo e acabam... Isso é um dos motivos que faz com que os jovens também não engajem como pessoa, né? Então, falar sobre a promoção à saúde mental é super importante, é um eixo que a gente trabalha em todos os projetos. Então, dentro das oficinas voltadas por exemplo, do audiovisual, uma vez ao mês, a psicóloga entra dentro da sala e faz roda de terapia, que a gente fala jovem, que aí a gente já tira esse olhar de espaço terapêutico, né? Mas porque a gente entende muito que esse espaço de troca faz com que esses jovens também se entenda como pessoa e às vezes se entenda que aquele problema que ele tem, às vezes não é um problema individual dele, mas é um problema que é causado pela sociedade, né? Sim. Então, por exemplo, o desemprego é uma das coisas que acaba adoecendo a nossa juventude, né? Verdade. E aí, pensando nesse olhar de protagonismo e de autoestima, eu acho que o jovem de expressão é esse espaço de dar esse olhar de um futuro, né? Sim. Não que o jovem de expressão, estou te mostrando o futuro, mas faz com que esse jovem, ele mesmo se entenda, se reconheça e entenda para onde quer ir, né? E isso às vezes é negado, porque jovens de periferia acaba que é estimulado você terminar logo o ensino médio e arrumar um emprego logo para você ajudar isso em mesmo. casa. Então, às vezes, não tem esse espaço de, o que eu quero fazer? Ou às vezes deixar de fazer o que gosta, porque precisa arrumar um emprego. Que dê mais Que sustento para dentro de traz casa. recurso. Então, eu acho que para além desse espaço de formação, eu acho que é esse espaço de respiro também. Eu acho de conexão. Entendi. Então, Isso é bem legal, né? Porque dá a oportunidade da pessoa ter para onde ir, escolhas e até mesmo para ela se interessar por aquilo. É uma coisa totalmente de graça, né? Que Sim. vai melhorar o futuro dela. Então, e também para se sentir acolhido, né? A instituição, eu acredito que ela serve exatamente para isso, se sentir acolhido, mostrar que não está sozinho, que pode sim crescer com o estímulo da própria periferia, né? Vamos Sim, colocar dessa forma. com as próprias pessoas. Com as né? próprias pessoas. E eu isso. acho que isso também é uma coisa que a gente traz, porque a Ceilândia traz esse olhar de pertencimento, né? Eu vim de Então, lá. então é isso. E acho que por muito tempo a cidade ela foi e ela ainda é vista um pouco como violenta, né? Mas quem frequenta a Ceilândia sabe que a Ceilândia é um polo cultural muito forte. Então é um espaço onde é uma cidade construída por luta, mas que trouxe essa diversidade do Brasil, né? Trouxe mesmo. Tá dentro da Ceilândia. Então, por muito tempo, a comunicação colocou a Ceilândia como uma cidade violenta onde ninguém quer
frequentar ou quer ir em algum Uhum. evento. E aí a gente traz muito essa narrativa contra, né? A Ceilândia é um espaço que é o centro e que a gente também consegue fazer grandes festivais. Acho isso tão legal, gente. Inclusive, esse ano tem um festival legal aí que vai acontecer. Sério? Ixi, então já vai falando um pouquinho desse festival pra gente. Pode dar um spoiler? Spoilerzinhos. Posso, mas eu não posso falar muito ainda, que a gente ainda está nos detalhes. Mas a gente tem um festival que chama Elemento em Movimento, que é um festival super grande, que a gente traz artistas de fora. Então, a gente já teve Olha! Emicida, já teve Rael, a Tocha, enfim, várias pessoas já Só passou que o por povo esses... gosta. E tudo isso acontece dentro da Ceilândia. Nossa, que legal. Aí, gente, do nosso podcast vai ter um eventozinho. Vamos ficar de olho aí no Instagram, ficar de olho em tudo, pra Sim, gente estar participando desse evento. em breve a gente acompanha a página Elemento em Movimento. Olha. E aí o Elemento em Movimento também eu quis trazer aqui, porque também é das coisas que a gente faz, que a gente também tem orgulho de dizer, porque ele é feito todo por jovens da comunidade. Então, a gente passa um processo de formação e depois esses jovens produzem o evento. Então, tem jovens montando palco com road, tem jovens tirando foto, tem os artistas que são os jovens também, cenografia. Então, é um espaço que a gente também traz esse olhar que é nosso e é feito por nós, né? Então, elemento do movimento e também traz essa questão da descentralização. Nesses dias eu vi um vídeo aí falando sobre um festival acontece na Ceilândia, que é bem conhecido, que é o São João do Cerrado, não sei se vocês conhecem. A gente tava tendo aula, né, sobre isso essa semana. Legal. E aí falaram que é um evento tradicional da Ceilândia, né? Só que esse ano parece que vai acontecer no centro. O governo pegou. Sim. E falando por falta dessa estrutura, né? Estrutura física. Então, eu acho que falar sobre cultura é importante falar sobre esses espaços culturais que faltam dentro das RAs fora do plano piloto, né? Uhum. Hoje, a gente fala que a gente tem a primeira galeria de arte, mas infelizmente não é legal isso, né? Uma das maiores cidades do DF, tem uma galeria que não é nem do Estado. A Sim. galeria é feita independente que luta para se manter aberta, Sim, é né? verdade. Então, acho que falar também sobre essa identidade, esse reconhecimento, é também quando a gente começa a se reconhecer algum território, a gente começa a questionar o que tem, o que é oferecido por esse território, né? E aí acaba também trazendo essas manifestações, assim, a gente também quer um cinema, a gente quer um espaço grande para receber grandes festivais. Sim. Eu acho que é isso, assim, falar de protagonismo, assim, do território. E vocês e nós também acreditamos que a educação, a cultura são ferramentas contra a criminalidade, né? Como isso se reflete na prática? Eu acho que falar sobre criminalidade é pensar também no processo histórico do país, né? Quem são essas pessoas que são vistas como criminosos, né? Por quê? Então, acho que falar sobre cultura é também fortalecimento de identidade. Então, a partir do momento que aquele jovem que usa short folgado, boné, entende que aquilo faz parte da sua identidade, que não é uma questão marginal, não é um criminoso, ele começa a se entender como pessoa e questionar certas coisas, né? Então, acho que tá dentro de uma periferia, onde sim existe criminalidade, violência, mas é importante também falar que para mim é uma das maiores violências que é a do Estado, né? Essa falta de políticas Também públicas. concordo. Então, às vezes, por exemplo, teve uma questão do Hospital da Ceilândia, que a galera quebrou o hospital porque não tinha médico. Mas a pessoa que quebrou o hospital foi presa. E a pessoa que não colocou médico lá para atender as pessoas? Tá Tá bem onde? sentadinho lá no E aí são Flamácio. pessoas que estão morrendo por falta de médico. Mas essa pessoa não é vista como criminosa, mas a pessoa que quebrou É vista lutando. como É. criminosa. Então, eu acho que pensar também nessa criminalidade, violência dentro do território, é um olhar mais profundo, entender o que está faltando nesse território para as pessoas tendo esse índice de violência, né? Então, falar sobre cultura também é baixar o índice de violência em relação ao território, falar sobre acesso à cultura, à educação. Então, acho que... Até como que também é dentro da própria, do próprio lugar, né? Da própria região. Sim. Tipo assim,
Era uma coisa que não é muito falada, né? Tipo, por exemplo, você vai pra um tal lugar, aí você, não vai pra lá porque lá é perigoso. Sim. Mas todo lugar é perigoso, Sim. se for parar pra pensar, né? Quando eu mesma me sinto muito, não só eu, mas meus amigos também, a gente anda muito assim, na quebrada, na nossa quebrada. A Thay que tá ali nos bastidores mesmo, é a que mais vive no meio do meio, ela sempre traz isso pra gente também na faculdade. Todos os nossos trabalhos são assim, eu e a Thay, a gente sempre faz dupla. Sempre é ao decorrer do periférico. O intuito até do nosso podcast é trazer essa visibilidade, entendeu? Falar um pouco mais sobre o Distrito Federal, sobre as regiões do entorno, né? O que acontece muito, como que é a prática, quanto para homens, quanto para mulheres, Sim. crianças, e enfim. Sim, o DF é um dos estados que mais apresenta a desigualdade, né? A gente Exatamente. tem o Lago Sul, onde tem maior índice per cap, e aí a gente tem o Sol Nascente, ela é estrutural. Sim. Então, a gente entende que a gente está numa capital, mas também na capital da desigualdade também, né? Eu tava lá no Lago Sul ontem, andando livre, bem aleatório. E eu ainda comentei, ela tava comigo, ainda comentei assim, cara, é muito engraçado. Você vê mansões, você vê o tanto que a gente tem dinheiro, o tanto que falta, né? Sim, Em casas, em lugares de regiões, assim. E aí você vê lá, no meio de toda a parafernália do político, uma mansão. sim. 3 carros eletrônicos, você vê que é pra cada um da família, gente, pelo Sim. amor de Deus. E às vezes na periferia só queria o ônibus Só que queria funcionasse, um sabe? ônibus, Passasse no horário, exatamente. que o metrô fosse expandido Uhum. para todas as RA. Sim, Então, a gente só, às vezes só queria um olhar assim pra nós, olhar um pouco, né? Pro nosso cotidiano Sim. mesmo, pra nossa vivência, não o que é bom pra eles, né? sim. E tem alguma história de transformação que marcou vocês? Tipo, algum jovem que mudou de vida totalmente por conta do Jovem de Expressão? Ah, histórias tem, sim. A gente tem bastante jovens que passaram pelo projeto que hoje está atuando em festivais grandes. Vou trazer a Mari aqui, que é uma Olha. das alunas que foi aluna nossa e começou a produzir o Elemento. Então, ela é produtora artística e produz um artista. E ela viaja à Europa com esse artista. Então, trazer a Mari Gomes aqui. Oi, Encontrei ela ontem e eu falei, você tá aqui do DF, que Nossa, legal. vai ser Ela, maravilhoso trazer ela aqui pra gente dar uma sim, entrevistada com ela, podemos. conversar. Podia ser vocês duas também, Sim. ia ser ótimo. Adoraria Massa. convidar vocês, inclusive, aí. Vamos, Aí, vamos, Mari. vamos. Ai, ai. Pode continuar. Tá. É porque eu tô falando demais, eu ia deixar. É que acabou entretando o assunto aqui. É porque é muito legal, tipo, muito Sim. legal a ideia da casa de expressão. Eu não sabia muito a fundo, entendeu? Eu tô descobrindo Sim. aqui agora. E eu queria convidar quem ainda não conhece o Jovem de Eu vou lá, Expressão, eu vou ir lá. lá na Praça do Cidadão, lá na Eu vou lá, Ceilândia eu vou lá. Norte. E tem que se inscrever, cadastrar, como é que funciona? Então, a gente fica numa praça, então quem quiser chegar pode ir, ficar à vontade. As nossas atividades têm inscrição, porque acaba sendo limitado por conta do espaço físico, né? Uhum. E aí é só acompanhar a página do Jovem de Expressão, que aí sempre a gente divulga lá. Maravilhoso. Eu vou dar uma passadinha lá depois. Como a comunidade tem reagido ao trabalho de vocês? Olha, o Jovem de Expressão fica nessa praça que eu falei, né? Uhum. Praça do Cidadão. E aí conta a história que essa praça ela não era frequentada pela comunidade, porque tinha rixa entre quadras, da 18/20. Então, era um espaço que não era utilizado pela comunidade. E aí é importante frisar que o Jovem de Expressão é uma ocupação, que é uma ocupação que com o tempo foi reconhecido, mas a gente não tem uma documentação que garanta nosso pertencimento lá por muito tempo. A gente está, inclusive, nesse processo de tentar conseguir esse documento. E aí, com as atividades culturais, hoje a gente já vê a comunidade frequentando espaço, né? Então, acaba que uma história também bem legal para contar aqui, que a gente fica dentro da praça e as nossas portas ficam para frente da praça. E um certo dia, alguém da equipe esqueceu a porta aberta. A comunidade virou o dia, a noite, né, cuidando desse espaço. E quando chegou lá, começou a apagar sal, porque a gente deixou
aberta a porta. Olha, que legal. E a Sim. própria comunidade teve Esse cuidado. esse cuidado. Então Nossa, a isso é gente muito tem, gostoso. tem esse cuidado, tipo computador, câmera, que a gente trabalha com audiovisual, Ai, gente, toda a também foi estrutura. Deus, né? Deus, oh, glória. Então, Porque Deus me livre, gente. essa questão de pertencimento faz com isso, que eles acabam Uhum. cuidando daquele espaço, né? Então, Uhum. acho que a comunidade. Existe também certas pessoas que não conhecem, aí vê aqueles jovens, principalmente jovens negros, reunidos numa praça, já são marginais, são desocupados, Uhum. né? Sim. Mas quem conhece o projeto mesmo, entende o que a gente faz lá, cuida, né? Uhum. Eu sei como é, tipo, tipo assim, mesmo às vezes lá no. Eu tenho uma parte lá na minha quebradinha que eu fico lá e tal, que tá tudo suja, a praça, a gente chama de ver. A gente chama de ver, mas antes tinha um cara na frente que cuidava. Aí ele Desistiu. saiu, não, ele foi embora e acabou que a praça tá lá, prontos. Aí eu sempre falo, gente, vamos, Agora é vamos. responsabilidade de Vamos vocês. cuidar, exato, é nossa responsabilidade. Tipo assim, eu sempre falo pra gente dar uma ligada, mas o governo Sim. nem liga muito. Porque eu já antecipei essa parte aqui. Ah, então posso ir? Pode. Quais são os maiores desafios de manter um projeto como Jovem de Expressão funcionando? O Jovem de Expressão é importante refrisar que é uma ONG, né? Então, a gente depende de patrocinadores para poder manter as atividades. Então, hoje a gente tem a CNP, que esteve com a gente sempre, né? Mas acaba que só a CNP não consegue sustentar esse tanto de projetos, né? Então, hoje o desafio é a gente manter com apoios e também ter nosso espaço físico próprio, né? Então, isso também é uma coisa que é um desafio, assim, porque a gente às vezes não consegue atender a demanda por falta de estrutura física também. Então, acho que isso também é um dos desafios, assim, que a gente enfrenta. E que tipo de apoio vocês mais precisam hoje? Olha, recursos. Tipo, ela... Porque Money. porque é isso, né? Porque é o recurso que faz com que a gente contrate um jovem da comunidade para dar uma aula de dança, que a gente consiga contratar um artista para expor na galeria. Então, o recurso acaba sendo um das chaves, assim, também para a gente manter. Mas entendendo também que tem muitas coisas que acontecem nos jovens, que são jovens como eu, que frequentei o espaço, e leva para lá voluntário. Então, a gente também tem essa troca também de pessoas que conhecem, eu queria dar uma aula de tal coisa. Que Enfim, tem projetos, aí vocês sempre Isso. abraçam isso. Quanto mais recursos voluntários, melhor, né? sim. E qual é o sonho grande do grupo para os próximos anos? Eu acho que é ter a nossa sede. E aí a gente tem muita vontade de virar uma universidade popular, né? Uma universidade, Sim. tipo... Uma universidade. Onde a gente, Bota onde a gente pretende trazer pós-graduação voltada para nossas temáticas. Nossa, muito legal. Eu espero que real dá certo, porque nossa, isso vai fazer uma diferença enorme aqui em Brasília e não só Sim. para Brasília, mas para fora também, Não, vai né? ter um reconhecimento, ó. Sim, Maravilhoso. Ótimo. Esse é um sonho nosso, tô trazendo um grande sonho. Gente, é muito legal. Tipo assim. Alguém que esteja ouvindo, que queira somar com nossos sonhos, estamos aqui. Eu tenho uma amiga minha, eu acho que ela chegou até a fazer um audiovisual pra lá. Ela sempre me falou muito bem de vocês, que vocês abraçam muito mesmo a qualquer ajuda, que os alunos, desculpa, que os jovens participam, Sim. que eles sempre estão diante dos projetos. Agora é Uma dinâmicazinha rápida. Ixi, Maria. dinâmica. Boa, dinâmica. É dinâmica. Por essa eu não esperava. Vamos de expressa aí, onde eu falo e você responde assim, papo. Eita, deixa eu O respirar. artista da periferia que te inspira. Vou trazer o Nenzinho. MC Nenzinho me inspira muito. Uma palavra que define a quebrada. Potência. Top. Um som que não pode faltar na playlist do Jovens de Expressão. Ai, Viela 17. Ah, uma frase que representa o jovem de expressão. Ai, gente, travou. É porque eu não consigo pensar em uma Tem que palavra. ser papo. Sei lá, revolução. Boa, maravilha.
E aqui no podcast temos o quadro Recomenda Aí, Uhum. que o convidado recomenda uma música, um filme, um poema, um festival, um artista. Eu vou recomendar seguir a página do Elemento em Movimento, porque vai vir muita novidade nesses dias aí. Foi mesmo, hein, gente? E é isso, minha gente. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo tirar e apresentar esse projeto maravilhoso que vocês têm, né? E agradeço também a Red Bull de novo, porque vocês Obrigada, são Red Bull. fodas. E acho que é isso, né? Eu espero que aconteça muitas e muitas coisas boas pra vocês. Desejo tudo de bom. Vou dar uma passadinha lá também pra dar uma olhadinha, o que eu puder ajudar também futuramente, quem sabe também. Que eu adoro essas coisas de jovens que faz a mudança, assim. Nossa. Como a Madu falou, esse episódio teve o apoio da Red Bull, que tá com a gente nesse projeto que dá asas às periferias para voar ainda mais alto, né? E peço para vocês seguirem o Manifesto Periférico, seguir também o Jovem de Expressão no Instagram, que o conteúdo deles é muito top, a identidade é muito top e estimula a gente ainda mais a participar, né? E compartilha esse podcast com geral e até o próximo episódio, galera. Tchau! Tchau, gente.